Amém. Leitura da Epístola de Paulo a Timóteo, o capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 7. Lembrando que nossa exposição será do verso número 2 ao verso número 7. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso de número 1 ao verso de número 7. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Senhor, estamos diante, ó Deus, das tuas verdades a respeito daqueles que governam a tua igreja. Senhor, nós não podemos considerar tamanhas verdades, negligenciá-las, Senhor, e observar aquilo que não está favorável à tua vontade, para seguirmos o nosso entendimento, Senhor. Livra-nos dos nossos desejos, livra-nos dos nossos critérios, Senhor, diante da importância que é governar a tua igreja. E claro, Senhor, precisamos de entendimento. Esclareça, Senhor, o nosso entendimento, nos auxilia na compreensão da tua verdade e nos conduz, Senhor, para nos curvarmos às tuas verdades e também, Senhor, a vivermos estas verdades, Senhor, que aqui serão expostas para a glória do teu nome, para que esta igreja tenha um governo que te glorifique, para que esta igreja tenha líderes que te exaltem, que amem, que andem nos teus caminhos. Enfim, Senhor, guarda-nos de nós mesmos e nos ergue, Senhor, sempre, seguindo os teus mandamentos, em nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Porque o Brasil, ele tem sido vítima da péssima administração política. Porque o Brasil tem sido vítima da péssima administração política. Um dos problemas básicos é a incompetência na hora do voto. Atraídos por um pedaço de picanha, assistencialismo governamental e tantas outras iscas partidárias, fecham os olhos para os genuínos princípios que devem motivar as pretensões políticas. Por isso que o tempo passa, mas o nosso país continua a ser vítima de homens simplesmente interessados no poder. Mas se nos alerta nossa condição política e a incompetência com relação ao voto da população, esse problema não é exclusivamente uma realidade de uma condição política. Muitas igrejas, elas experimentam péssimas lideranças eclesiásticas por incompetência nas escolhas. Assim como na política, abandonam os princípios bíblicos para exaltar as pretensões carnais. Abandonam os princípios bíblicos para exaltar as pretensões carnais. Seja a amizade, o laço familiar, o gosto, enfim, poucos se preocupam com a vontade de Deus. E o resultado também é catastrófico para a igreja. Igrejas automaticamente frágeis, pluralistas
ecumênicas, pragmáticas, impuras. Algumas, inclusive, já cederam o terreno para que Satanás estabelecesse o seu trono. Isto é, nenhuma igreja sai imune quando se abandona os preceitos bíblicos. Nenhuma igreja ficará livre das consequências quando se abandona os preceitos bíblicos. Na verdade, abandonar os preceitos bíblicos para escolher lideranças é simplesmente suicídio espiritual. E isso é um assunto sério. Nós temos a tendência de relativizar as verdades bíblicas, contudo, a Escritura ou as Escrituras, elas mostram que esse é um assunto sério e que Cristo tem interesse neste assunto. Tanto é que ele escreve ou ele orienta os seus apóstolos a escreverem as epístolas e tratarem sobre o governo da igreja. E com a igreja de Éfeso, com o Timóteo, não poderia ser diferente. Um jovem pastor assumindo uma igreja na cidade de Éfeso, Paulo escreve a ele dizendo que se eu tardar, Timóteo, eu estou a escrever para que você saiba como proceder na casa de Deus. E logo no início de sua carta, praticamente chegando na primeira parte, na metade da sua carta, Paulo, após tratar sobre culto, ele chama a atenção de Timóteo sobre o governo da igreja. E Paulo agora, ele vai estabelecer critérios para a escolha da liderança eclesiástica. O Senhor está a orientar Paulo para que Paulo oriente Timóteo, para que Timóteo oriente a igreja com relação aos futuros líderes da igreja de Éfeso. Então, irmãos, como Paulo já vem falando desde o início, nós não podemos observar o que ele tem a dizer a Timóteo como simplesmente expressões de sua vontade. Paulo não está aqui a inventar critérios ou dificultar a vida de homens que desejam liderar a igreja. Pelo contrário, Paulo está dizendo: fiel está a palavra. Essa é a vontade de Deus. Esse é o querer de Deus. E a igreja ela só será bem-sucedida se ela se submeter à vontade de Deus. Por quê? Porque não foi deixado, Deus não deixou que a igreja estabelecesse outros critérios que não estão relacionados na palavra de Deus. Deus não deu liberdade à igreja, para a igreja decidir quais são os critérios que devemos usar para escolher os nossos líderes. Pelo contrário, a ordem de Timóteo é que a sua igreja, melhor dizendo, a vontade de Deus é que sua igreja se submeta às diretrizes que ele há de orientar Timóteo. E que diretrizes? Que diretrizes? Nós podemos dividi-las em 3 áreas: pessoais, matrimoniais e ministeriais. É importante considerarmos uma coisa, irmãos, logo de cara. Nós não devemos olhar essa lista de Paulo e pressupormos que Paulo, por acaso, está a valorizar uma em detrimento da outra, ou expressar um valor maior a um núcleo, enquanto um valor inferior a outro grupo. Não. Paulo coloca aqui diretrizes e ambas no mesmo nível, na mesma intensidade, no mesmo valor, são características que todo o líder, no caso do presbítero, eles devem revelar à igreja, devem ser
valores espirituais que a igreja deve usar para avaliar os seus líderes. Ou seja, todos os itens que Paulo vai citar aqui, os critérios, Paulo estabelece na sua ordem, mas todas possuem o mesmo valor. Eu não posso pensar que, por exemplo, Paulo está abrindo brecha dizendo, se ele for um presbítero ou um líder, que ele seja moderado, que ele não seja ganancioso, mas se ele não for apto para ensinar, não tem problema. O importante é que ele tem características dessa lista. Não, Paulo não está a dizer isso. Paulo está a colocar características, critérios, e todos os líderes, os presbíteros, devem compreender essa lista. Todos os itens que ele aqui está a colocar. E a vontade de Deus é que a igreja se submeta a esses critérios. É claro, irmãos, porque a nossa tendência é estabelecer os nossos próprios critérios, é estabelecer as nossas próprias regras, é considerar uma série de coisas, e Deus está a alertar a igreja, Deus está a falar à sua igreja, dizendo, vocês não podem cair nesse erro, porque Deus não autorizou escolher uma liderança conforme os nossos critérios. Se quisermos ser uma igreja de Cristo, ter o governo de Cristo, nós devemos escolher líderes conforme Deus orienta. Conforme Deus orienta. Então, irmãos, não ouçam aqui conselhos, mas ouçam decretos, ordens, mandamentos que o Senhor dá à sua igreja para que ela se submeta. Então nós vamos ouvir o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Introdutoriamente, irmãos, cito Calvino, que ele nos lembra que não é só uma questão de as mulheres não serem apropriadas para o ofício, mas nem mesmo os homens devem ser admitidos para o seu exercício sem qualquer motivo. Em outras palavras, como nós já estamos falando, a proibição das mulheres não deu a todo e qualquer homem a tarefa de governo e ensino da igreja. A proibição de Paulo das mulheres ensinarem, de governarem a igreja, de exercerem autoridade, não deu aos homens, a qualquer homem, a tarefa de governo e ensino da igreja. Por isso que Paulo ele vai estabelecer virtudes. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa, prestem atenção. Como falamos aqui no curso de liderança, quando Paulo estabelece uma listagem, ele não está querendo dizer que essas características, virtudes, elas devem compreender uma parte dos homens da igreja. Pelo contrário, os princípios que aqui estão, exceto a aptidão para o ensino, devem compreender todos os homens da igreja. E o princípio de Paulo é que ele está estabelecendo uma regra para todos, e essa regra sendo aplicada, os homens vivendo essas verdades, entre esses homens, alguns se destacam com aptidão para o ensino e são conduzidos para liderar a igreja. Então não imagine que Paulo está estabelecendo critérios somente para presbíteros e diáconos e os outros homens estão livres dos princípios que aqui estão estabelecidos. Muito pelo contrário, o que vai ser dito aqui, exceto apto para ensinar, deve ser característica de todos os homens da igreja de Parque Dourado. Tudo que Paulo vai dizer aqui deve compreender a masculinidade da igreja. Não é algo restrito a um grupo de homens, é algo que todo homem, preste atenção, todo homem, todos os homens devem apresentar. Por que é importante entender isso? Porque antes de você começar a emitir juízo sobre os outros,
Avalie-se também para ver se você revela essas características que Paulo está a descrever, que são indispensáveis para um homem crente. Então, muito cuidado, que seja também um momento de autoavaliação. Enfim, Paulo, ele inicia o seu argumento expressando a excelência da supervisão eclesiástica, como nós vimos no primeiro verso, apresentando assim algumas realidades fundamentais que estão implícitas no ministério pastoral. Mas, justamente por essa tarefa ser tão nobre, que certos requisitos são estipulados. Observemos com isso que o que Paulo fala a respeito do episcopado, com essas características, é que, primeiro, esses homens eles devem desfrutar do testemunho favorável de dois grupos. Primeiro, dos de dentro, ou seja, dos membros da igreja, e segundo, dos de fora, os que não são membros da igreja. Para ser líder na igreja, ele deve ter o testemunho tanto da igreja como do mundo. E é nessa perspectiva de uma análise dos que estão dentro e de uma análise do que estão fora, é que Paulo vai estabelecer virtudes que devem fazer parte do homem como um todo. Isso já nos ajuda a entender o seguinte: por que Paulo está dizendo que deve compreender aqueles que estão dentro e o de fora? Porque nós não devemos pensar haver discrepância na vida religiosa e pública. Nós não podemos pensar que um líder da igreja pode viver uma vida numa discrepância com relação à pública e à privada, ou seja, não pode haver divergência entre a vida religiosa com a vida como cidadão. Tanto a vida na igreja como a vida na sociedade devem estar em plena harmonia. Isso importa, irmãos, porque é muito comum santidade na igreja e perversão no mundo. É muito comum aquele que vai à igreja no domingo com uma aparência religiosa, mas anda com o diabo durante a semana. Então o testemunho dos de dentro é importante, os de fora também. Ou seja, Paulo está combatendo, a princípio, toda a hipocrisia dessa sagrada e profana vida. Ele tem que ser um crente na igreja e no mundo. Ele tem que ser um cristão na igreja e no mundo. Então Paulo, ele vai dar as orientações para filtrar a vida daqueles que estão desejosos ou que estão a liderar a igreja. Veja que no verso 2 ele começa dizendo: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Num aspecto geral, Paulo usa a palavra irrepreensível. O bispo deve ser irrepreensível. Quando Paulo usa o termo bispo, esse termo ele é muito usado por Paulo, mas ele é um termo intercambiável para referir-se ao presbiterato. Então, bispo e presbítero são a mesma coisa. E ele faz esse trocadilho para dar ênfase às características do ofício. E nessa ênfase é que ele esboça um aspecto geral. Ele diz que o bispo, que o presbítero, ele seja irrepreensível. É interessante notar que a palavra aqui usada, ela não significa alguém impecável, porque se for alguém impecável, todos estão desqualificados. Ninguém pode exercer o presbiterato. Então, o que Paulo quer dizer com alguém irrepreensível, já que não traz a ideia de alguém impecável?
A palavra usada por Paulo, ela conota alguém que não tem mancha. É alguém que não tem nenhuma noda. É como uma camisa branca manchada por alguma coisa. Paulo está dizendo, é alguém que não tem uma mancha, que não tem um escândalo ou algo que jogue o candidato no descrédito. O irrepreensível é alguém que não tem uma imagem manchada publicamente por causa de pecado. Calvino, ele chega a comentar esse texto nas epístolas pastorais, dizendo o seguinte: certamente que não se encontrará nenhum homem que seja eximido de toda e qualquer mancha, mas uma coisa é ser culpado de faltas comuns que não ferem a reputação de um homem, visto que os homens mais excelentes participaram delas, e outra completamente distinta é ter um nome carregado de infâmia e manchado por alguma nódoa escandalosa. O que Calvino está dizendo é, uma coisa é pecar. Todo bom líder, todo líder fiel, ele haverá de, por vezes, cair em alguns pecados, tropeçar em alguns pecados. Mas Calvino está nos lembrando, porque o termo assim pressupõe essa ideia, ele não tem uma reputação manchada por esses pecados. Ele não tem uma índole manchada por causa de uma vida de pecado. Então, com isso, entendo que é alguém famoso, que não tem uma fama pelas virtudes espirituais, mas porque tem o nome envolvido em diversas situações pecaminosas, e esse homem é referenciado por essas manchas. Warren Wisber comenta que é uma vida livre de acusações de Satanás, ou seja, Satanás não tem o que acusar este homem, ele não tem uma mancha, os incrédulos não têm como acusá-lo, porque ele não tem uma mancha que o identifique como alguém que não ama a Deus. Nem Satanás, nem os incrédulos podem acusar. Então, aqui nós estamos vendo um homem irrepreensível. É alguém que tem atitudes morais que referenciam sua vida de forma positiva. O que Paulo está dizendo então, seguindo o mesmo ritmo do capítulo 2, falando, quando Paulo diz assim, que os homens orem de mãos santas, mãos erguidas, mãos santas, e nós já vimos a ideia de que Paulo está dizendo que aqueles que lideram a igreja seja santo. Paulo está dizendo, os presbíteros devem ter uma vida espiritual e não carnal. Os presbíteros devem andar em santidade. Os presbíteros devem andar em submissão a Deus. E só assim eles poderão evitar que suas vidas sejam manchadas por pecados, por desgraças, por imoralidade, ao ponto de desqualificá-los. E aí então Paulo vai estabelecer alguns critérios que são comuns no homem irrepreensível. Ele vai dar alguns itens que se revelam se ele é alguém irrepreensível. Ele vai apresentar essas características que Paulo está a descrever aqui. Ou seja, é um processo natural. Se ele é um homem irrepreensível, ele vai apresentar todas as virtudes que aqui estão a serem apontadas. Observe que no 2 ele já colocou algumas, volta a repetir: esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Eu vou seguir a ordem para nós vermos a argumentação de Paulo. Marido de uma só mulher. É interessante porque alguém pode ouvir a expressão de Paulo e pensar assim: Paulo está aqui a combater a poligamia. Parece que Paulo ele está proibindo de que as mulheres ou os homens tenham mais de uma mulher
na igreja de Éfeso, no caso, aqueles homens que lideram a igreja. Isso parece pressupor para muitos, já vi pastor argumentando isso, de que não ter mais de uma mulher é só característica de quem lidera, mas os homens estão liberados. Paulo proibiu só os líderes. Quem não é líder pode ter 1, 2, 3, 4, 5. E com esse argumento diabólico, antibíblico, que desconsidera a própria lei de Deus, que está lá no 7º mandamento, não adulterarás. Paulo não está a combater uma poligamia. Paulo não está a combater uma poligamia. Não, Paulo não usa esse argumento com o interesse de combater aqueles homens que querem chegar à liderança, mas ele tem 2, 3, 4 mulheres, e Paulo está dizendo, não, você tem que, se você tiver 4, abandone 3 e fique só com uma. Não, irmãos, também não podemos entender que Paulo está proibindo homens solteiros de exercerem o presbiterato, porque se assim fosse, o próprio Paulo estaria desqualificado. Mas entendam, irmãos, num contexto de sexualidade explícita, num contexto onde a promiscuidade tomava conta, onde em Éfeso havia a promiscuidade, Corinto, as cidades gregas haviam uma promiscuidade elevada, explícita. Quando Paulo diz, eles devem ser o marido de uma só mulher, na verdade Paulo está chamando a atenção para a pureza sexual deles. Eles devem ser líderes que tenham uma pureza sexual. E quando Paulo usa marido de uma só mulher, ele está já chamando a atenção para a natureza do casamento. Porque num contexto promíscuo, era interessante que as pessoas desprezassem o casamento. Paulo, inclusive, vai argumentar na própria epístola de Timóteo, dizendo que haviam hereges dentro da igreja condenando o casamento. Então, quando Paulo diz o marido de uma só mulher, porque se um homem naquela época se casa, automaticamente ele se casa para fugir da promiscuidade. Então, o marido de uma só mulher é alguém que é puro sexualmente. E isso é muito interessante, irmãos, porque a promiscuidade, a imoralidade sexual tem destruído muita gente na igreja. Certa feita, aconselhando uma senhora divorciada, ela me confessou que o seu ex-marido era líder da igreja. Na época que ela conversou comigo, ela disse que ele era líder da igreja. E ele tinha uma coleção de filmes pornôs dentro da gaveta do quarto. Outra vez eu tive que tratar, numa igreja, um caso de um homem casado com uma filha, em torno dos seus 50 anos. Tive que tratar um homem que estava assediando uma adolescente da igreja. Sem falar, irmãos, a quantidade de homens escravizados pela pornografia, homens envolvidos na prática da pornografia, viciados em pornografia, outros namoradores, provocadores, sensuais, isto é, homens. Nós estamos vendo uma cultura que, além de desmunhecar o homem, tem promovido uma impureza sexual, promovendo a impureza. E Paulo está dizendo, alguém que lidera a igreja não pode ter essas características. Não pode ser alguém que é visto de cara, observado como alguém imoral sexualmente, alguém que tem um apetite sexual pecaminoso. É alguém que não está a revelar a impureza da sexualidade. Isso também deve nos levar a observar, irmãos, a forma como os homens se vestem. O líder da igreja, ele deve se vestir como líder da igreja, porque homens também podem desfilar sensualidade. Isso não pode ser desprezado. Por quê? Porque do mesmo jeito que os detalhes do corpo da mulher são detalhes exclusivos para o homem,
Os detalhes do corpo do homem também são detalhes para a mulher, e não para o público. E devemos entender, irmãos, que mulheres também são tentadas. E líderes da igreja não podem estar esbanjando sensualidade. Os homens da igreja não podem estar desfilando sensualidade, porque isso é imoralidade. Paulo está dizendo, líderes da igreja não podem ter um perfil sexual aflorado. Eles devem ser puros sexualmente. Da mesma forma, devemos tomar cuidado com os namoradores, aqueles que vivem a namorar. Namoro é antibíblico, e o namoro dá acesso a coisas que não podem ser acessadas. E namorados são impuros. E o pior, eles trocam de namoradas ou namorados como trocam de roupa. Alongam os seus namoros por anos. E nós devemos ficar atentos a essa questão, porque muito tempo de namoro pode revelar imoralidade, pode estar denunciando imoralidade. E Paulo está dizendo, esse homem não pode liderar a igreja, porque a pureza sexual é um vestígio de vocação. Então, meu irmão, cuidado com os vídeos da internet, cuidado com os rios do Instagram, cuidado com o que você anda assistindo, o que você anda vestindo, as suas conversas, porque elas podem estar denunciando que você é alguém desqualificado para liderar a igreja. A pureza sexual é um dos critérios para o líder da igreja. Mas ele ainda continua dizendo, não só isso, moderado, sensato, modesto. Essas três palavras juntas são interessantes, porque elas descrevem a pessoa não dominada pelos impulsos. Não é alguém que é dominado pelos impulsos. Pelo contrário, a perspectiva de Paulo é que um líder, ele é alguém atento, ele é alguém vigilante, ele é alguém que, pelo fato de ser vigilante, ele está exercendo domínio sobre seus impulsos e suas paixões. O que Paulo está visualizando é que é alguém que não age, um bom líder, um homem, ele não deve agir em situações de forma precipitada. O que Paulo diz é que se espera que o líder, ele deva considerar, refletir, analisar antes de agir. Ele seja alguém equilibrado, que possa avaliar tudo e todos. Porque o homem que age por impulso é um perigo. O homem que age por impulso, ele é um perigo, porque ele falha em avaliar, ponderar antes de julgar. O que Paulo também está mostrando que esse homem é um desequilibrado emocionalmente. E quando ele está tomado por sentimentos, ele não consegue medir as consequências dos atos. Imagine um homem desse decidindo a vida da igreja. Imagine um homem desse julgando causas dentro da igreja. Imagine um homem desse sentando no conselho para decidir casos de disciplina, onde ele não tem a capacidade de ponderar, refletir, julgar para decidir. Isso é uma catástrofe. Uma catástrofe. Esse homem deve estar longe de ser um líder da igreja. Paulo diz, ele não pode ser assim. Ele não pode ser assim. Mas a lista não termina aqui. Duas coisas interessantes também Paulo fala: hospitaleiro e apto para ensinar. A palavra hospitalidade aqui, ela traz a ideia de alguém que é amigo dos estrangeiros.
Eu gosto do comentário de Hernandes Dias Lopes, porque ele diz assim: a hospitalidade explica que um homem hospitaleiro é alguém de coração aberto, bolso aberto e a casa aberta. É estranho para um líder não fazer uso do seu dinheiro para auxiliar outros. Também não é comum ver a sua casa intransponível. Um bom líder sempre estará disposto a socorrer e receber seus irmãos em casa. Ele tem prazer em receber as pessoas em sua casa, ajudá-las em suas necessidades. O que Paulo está dizendo aqui, espera de um líder da igreja, é a hospitalidade. É alguém que esteja disposto ao socorro. Quando necessário, acolher as pessoas. Quando necessário, assistir as pessoas, socorrer as pessoas. Nós devemos entender, irmãos, que Paulo aqui não está dizendo que a nossa casa, a casa da liderança, deve estar aberta 24 horas para receber todos os irmãos, porque aí já é avacalhar o negócio. Mas o que Paulo está dizendo, na verdade, é uma disposição do coração como líder de assistir o outro. E essa assistência, ela é designada, identificada como alguém que abre a porta de sua casa. A sua casa não é um castelo, a sua casa não tem uma muralha intransponível. Ele acolhe, ele é acolhedor, ele socorre, ele estende as mãos. Paulo diz, é isso que se espera de um líder, que se espera dos presbíteros da igreja. Homens dispostos a socorrer o outro, a assistir o outro em suas necessidades. Paulo também diz que ele deve ser apto para ensinar. É interessante porque essa palavra, essas palavras traduzem um único termo grego que significa alguém com habilidade e aptidão para ensinar. Ela indica muito mais que um mero interesse pelo ensino. Paulo está usando um termo aqui para indicar a qualificação e disposição para ensinar. A própria palavra, ela sugere alguém habilidoso, alguém que é hábil no ensino. Então, não é para Paulo sinal de vocação e de chamado alguém disposto para o aprendizado. Se algum líder não quer aprender, ou se alguém deseja o presbiterato e não tem interesse de aprender, é alguém que despreza a doutrina, é alguém que despreza o conhecimento teológico, é alguém que não participa dos momentos de estudo, de aprendizado, se não tem comparecido, se submetido às reuniões nas quinta-feiras com os homens, os estudos nas quintas, se não tem se curvado a doutrina, se tem negligenciado a escola dominical, se é um cara preguiçoso na leitura, se é um cara que não gosta de ler, se é um cara que não gosta de estudar, se é um ignorante que não gosta de ler livros, essa pessoa não está apta para ser líder da igreja. Primeiro, ele tem que ter aptidão, ele tem que ter o estudo, a qualificação. Ele só poderá ensinar se ele conhecer. Olha, se algum líder chegar para você e dizer assim, eu não leio o livro, só leio a Bíblia, pode ter certeza que é um ignorante. Ele não conhece de nada. Porque nem a Bíblia ele lê. E se lê, ele não entende. Se lê, ele não entende. Porque como é que ele vai entender por revelação? Vai um anjo aparecer e dizer o que é que o texto está dizendo? Ele só vai conhecer o texto se ele estudar. Ele tem que ter disposição para aprender. Logo, indisposição para o aprendizado não é sinal de vocação. Alguém que despreza o conhecimento, ignorando a teologia, nunca aprenderá. Portanto,
Um líder indisposto para o aprendizado, ele não está apto para o ensino. Porque, irmãos, se ele não conhece as Escrituras, como ele vai governar a igreja? Como ele vai governar a igreja? Não é interessante, irmãos, porque você chega na igreja presbiteriana, você conversa com presbíteros, você conversa com diáconos, e você se assusta quando você percebe que nem as doutrinas da igreja eles conhecem. Nem as doutrinas da igreja eles conhecem. Eles não sabem, em muitos casos nunca ouviram nem o que é confissão de fé, o que é catecismo, quem foi o movimento puritano. Não conhecem, são leigos. Como é que esses homens vão instruir as igrejas? Como é que esses homens irão governar a igreja? Qual será a base para as decisões espirituais no seio da igreja, se são homens que não conhecem a palavra de Deus? Como eles vão aconselhar? Como eles irão pregar? Por isso que hoje os púlpitos e muitas igrejas, os psicólogos tomaram conta, porque a incompetência bíblica deu espaço ao humanismo. Os psicólogos adentraram e passaram a ser os grandes conselheiros, porque não há competência bíblica, as pessoas não conhecem as Escrituras e não sabem instruir os outros a partir das Escrituras, e isso acaba se revelando na liderança, porque é uma liderança que não conhece as Escrituras, e Paulo está dizendo, ele tem que ser apto para ensinar. Veja, não é que ele tem que pregar de vez em quando, não é que ele tem que dar um estudo de vez em quando, ele tem que ser apto para isso. Eu fico horrorizado quando um líder da igreja chega para mim, em qualquer lugar, e diz assim, eu já tenho muito livro para ler, não vou comprar um agora não. Eu me lembro que Hernando Dias Lopes, você quer saber se um líder da igreja conhece? Olha a biblioteca dele. Se olhar a biblioteca dele e for vazia, fique certo. Ou ele é um fenômeno, ou ele está dando sopa rala. Paulo está dizendo que ele tem que ser apto para o ensino. E aí volta a dizer o que eu disse de manhã. Às vezes a gente vê muitos presbíteros conhecedores de Constituição. A gente vê muitos presbíteros com capacidade disso e daquilo, mas são frágeis no ensino. Paulo está dizendo eles devem ser aptos para o ensino. Lembram que a igreja de Éfeso está passando por um problema porque os presbíteros não foram capazes de combater o erro, desgraçaram a igreja, porque não foram capazes de combater o erro, e agora Timóteo está sendo enviado por Paulo para tratar as heresias dentro da igreja. O maior problema da igreja de Éfeso é heresia. A heresia estava destruindo a comunhão e a vida da igreja, e Paulo quer que Timóteo combata, e todas essas orientações aqui é para Paulo destruir, ou Timóteo destruir, toda influência da heresia dentro da igreja. Você pode ver que Paulo falou sobre heresia no primeiro, Paulo falou sobre culto no segundo, Paulo está falando sobre o governo da igreja no terceiro, Paulo volta no capítulo 4 a falar de heresia de novo. Se o presbítero não é apto para ensinar, como é que ele vai identificar o erro e combater o erro? Paulo está dizendo, ele deve ser apto para ensinar. Mas não terminou aqui também. Tem o verso 3. Veja, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de contendas, não avarento. Não dado ao vinho, vocês ouviram no período de liderança, não é uma proibição ao uso do vinho. Quando Paulo diz dado ao vinho, o próprio Paulo recomendou Timóteo a tomar vinho para tratar da gastrite. O que Paulo está falando aqui é da embriaguez, alguém que está se curvando ao álcool.
ou pelos prazeres que configura a falta de domínio. Paulo não está dizendo aqui, não deve ser alguém que uma vez bebeu e se excedeu. Paulo não está falando disso. Paulo está alguém que está num estilo de vida debaixo de um vício, sendo dominado pela bebida, o que significa que este homem é descontrolado. Aí Paulo diz, ele é um homem descontrolado, ele também é violento, ele é amante de conflitos, porque ele não consegue, alguém que não se domina diante da bebida, ele também não se controla diante dos seus sentimentos, ele não consegue controlar a sua ira. Paulo diz, esse indivíduo, ele está sempre disposto a promover a guerra. Irmãos, Tiago chega a dizer, ele não se irrita facilmente, não apegado, melhor dizendo, Tito, ele não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, pelo contrário, ele é amigo do bem. Um homem que é dirigido pela bebida, não vive sem bebida, as festas deles são regadas às bebidas, ou é um homem publicamente conhecido pelos seus vícios, como poderá governar a igreja? Da mesma forma, aquele que é briguento, verdadeiro símbolo de intrigas, é um homem que está sempre a criar confusão dentro da igreja, ele promove briga, ele alimenta a briga, onde ele está tem confusão, o nome dele sempre está envolvido em problemas. Paulo diz como esse homem pode governar a igreja, como ele pode promover a paz, unir os irmãos divididos, promover a comunhão, se ele é o grande agente de discórdia. Irmãos, isso é tão sério porque eu já passei por situações constrangedoras por causa de presbíteros desgovernados. Eu já vi presbítero querer sair na tapa com pastor. Não saiu porque a igreja segurou. Eu já vi presbítero ameaçar pastor, porque pastor exortou o presbítero. Eu já vi pastor em reunião de presbítero dizer que ia dar na cara do presbítero. Que coisa horrível! Paulo está dizendo, como é que esse homem pode ser um líder? Como um homem desse pode liderar a igreja? Não, ele não foi chamado para o ministério. Paulo diz também não avarento. Aqui, irmãos, é um homem que ele ama o lucro, o dinheiro. Um líder que ama o dinheiro, como ele vai cuidar das finanças da igreja? Como? Homens mais interessados em dinheiro, pouco se importam com a verdade, com a alma da igreja, com os problemas da igreja, eles querem lucro. Líder agiota, emprestando dinheiro aos irmãos da igreja, com juros escandalosos, homens com negócios fraudulentos, laranjas nos seus negócios, lesando os outros com as mercadorias acima da realidade, com preços extraordinários, não dizimistas. Como é que podem ser líderes? Como é que podem? Como é que esses homens irão governar a igreja? São aqueles homens que o coração está posto no dinheiro. Paulo está dizendo, não, isso não é característica de um líder da igreja. Alguém que ama o dinheiro. Porque uma pessoa que ama o dinheiro, irmãos, ela está interessada nas coisas do mundo e não nas coisas do reino. Ela não está preocupada com as coisas do reino, ela está preocupada com o bem-estar nesta vida. Um líder não pode ser amante do dinheiro. Mas Paulo ainda não terminou. Verso número 4, verso número 5. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja?
de Deus. Governar a própria casa e criar filhos sobre disciplina. Paulo diz também que o líder da igreja, ele deve ser líder do lar. O governo da casa é visivelmente declarado pela sua direção. Ele é o cabeça, o governo da esposa e filhos. Ele conduz esposa e filhos como um verdadeiro líder. Consequentemente, quando necessário, ele disciplina os filhos. Por meio da disciplina, ele mantém a ordem sobre eles. O contrário é um desastre. O líder, ele não pode ser negligente no seu governo do lar. Finanças, liderança espiritual, disciplina. Se não houver uma liderança masculina, uma liderança ideal, tudo será caótico. O próprio Tito recebe as orientações de Paulo dizendo que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Isto é, os filhos daqueles que não governam os lares são filhos desrespeitosos, devassos, insubmissos, resultado de falta de disciplina. Filhos rebeldes muitas vezes denunciam pais que não lideram os seus lares. Então, como eles podem colocar ordem na igreja e disciplinar os membros faltosos, se ele não consegue colocar ordem na sua casa? Porque Paulo diz assim: se ele não sabe ordenar a sua casa, como cuidará da igreja de Deus? O que Paulo está pressupondo é, do mesmo jeito que ele conduz a casa dele, ele vai conduzir a igreja. Do mesmo jeito que eles não disciplinam seus filhos, na igreja não haverá disciplina. Se o homem não consegue dominar, se o homem não consegue domar uma criança, como vai governar uma criança de 50 anos? Por isso, irmãos, atentem o que eu vou dizer. Quando vejo uma criança bagunçando no culto, quando eu vejo uma criança solta bagunçando no culto, não é contra elas que eu me revelo, não é contra elas que eu fico desgostoso, mas muitas vezes meu desgosto é com os pais, que usam daí um danadinho, meu filho é um danadinho, para encobrir a falta de disciplina ou até mesmo a péssima liderança. Filhos rebeldes no culto podem estar denunciando que tem pais sem moral, sem disciplina no lar. Esses homens não podem governar a igreja. Porque se eles não respeitam o culto e não têm moral para cuidar dos filhos, eles não terão moral e não terão capacidade de ordenar a casa de Deus. Porque se uma criança domina eles, um adulto de 50 anos vai colocar ele no bolso. E os presbíteros da igreja têm que tratar esse tipo de pai. Porque o problema não é a criança, o problema são os pais, que não têm liderança. Não tem liderança. Paulo está dizendo, esse homem não pode liderar a igreja, senão vai virar bagunça. Vai virar bagunça. Então terminou aqui. Paulo continua, versos 6 e 7. Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Paulo está aqui ordenando que ele não pode ser novo na fé. Ele não pode ser alguém novo na fé. Um novo convertido. Um novo convertido, inexperiente, jovem na fé, tomando decisões sérias, decidindo disciplina, sem nenhuma maturidade, tem noção dos danos que ele pode causar?
Tem noção? Vocês têm noção do que eles podem causar? Um recém-convertido liderando a igreja é a mesma coisa que Esté liderando o departamento infantil. E o que Paulo está dizendo é que um novo convertido liderando a igreja, ele corre o risco, diz Paulo, de cair no laço do diabo. Paulo está dizendo é o orgulho. Ele se sentiu orgulhoso pela inexperiência. E lembrem-se, o orgulho transformou anjos em demônios. O orgulho transformou anjos em demônios. Paulo está dizendo, ele não pode ser um novo convertido. Não é impressionante, irmãos, isso porque eu tive o desprazer de ver uma resolução de uma igreja presbiteriana, não vou dizer o nome para não, quando vocês não descobrirem. A igreja estava propondo ao Supremo Concílio a ordenação de crianças para o presbiterato. Veja que absurdo. Presbíteros mirins. Está na internet, quem quiser eu passo. Está na internet. Uma igreja presbiteriana, a Santa Ceia sendo servida por crianças. Veja que absurdo. Paulo está dizendo, eles não podem ser neófitos. Não. Por quê? Porque o novo convertido, ele carece de maturidade. Ele precisa ser amadurecido. O nome, o termo usado para os presbíteros no Antigo Testamento era ancião, era alguém maduro, experiente. Paulo está dizendo, é novo convertido, não pode ser presbítero. Deixa ele só divertindo os grupos, criando figurinha, que está bom. Mas presbítero, Paulo diz, não, ele tem que ser um homem maduro. Limite-se às figurinhas no grupo da igreja. Paulo também diz que eles devem ter testemunho dos de fora, que aí fecha o ciclo. Não é alguém que tem o testemunho somente da igreja, é alguém que o mundo tem a dar referência sobre eles. É alguém que o mundo conhece como cristão. É alguém que o mundo dá testemunho dele. Veja, irmãos, a preocupação de Paulo estabelecendo uma lista a princípio para os presbíteros, que virá uma lista para os diáconos e para as mulheres que auxiliam a diaconia. Ou seja, Paulo está orientando a igreja com virtudes que devem caracterizar os homens da igreja, que automaticamente alguns são separados para o presbiterato. E em resumo é isso, é alguém que tenha bom testemunho dos de dentro e alguém que tenha bom testemunho dos de fora. Como podemos considerar na prática? O que vocês dizem e o que o mundo diz a respeito dos presbíteros e aqueles que almejam o presbiterato? Pecados públicos, sensualidade, vida indecente, incompetência para o ensino, ou inúmeros pecados, manchando o nome de Cristo e da igreja. São esses detalhes. Porque se a igreja não dá testemunho, ou se o mundo não tem dado testemunho, Paulo está dizendo, ele não está apto para liderar. E assim Paulo termina a lista direcionada aos presbíteros da igreja. O que Deus está dizendo à igreja é: nós não podemos fugir desses critérios. Nós não podemos estabelecer outros critérios. Paulo está dizendo, esse é o caminho.
E por que muitas desgraças na igreja? Porque a igreja tem escolhido seus líderes não conforme Deus tem instruído, mas ela tem usado critérios que não são ordenados na palavra de Deus. E como eu disse pela manhã, a conta chega. E chegou em muitas igrejas, e vai chegar em tantas igrejas, porque quando não se obedece, a palavra de Deus se cai no laço do diabo. Eu não posso abrir mão disso. Eu não posso negar essas verdades. Eu não posso considerar que a amizade é mais importante do que a verdade. Eu não posso considerar que a minha afeição, o meu sentimento pelo meu amigo, pelo meu parente, pelo meu pai, pelo meu filho, pelo meu tio, seja mais importante do que a ordenança de Deus. Por isso que há tanta desgraça dentro da igreja, na liderança, tantos presbíteros incompetentes, tantos pastores incompetentes, avarentos, que não querem saber da verdade, que não querem saber do rebanho, querem fazer as coisas simplesmente como eles acham que devem fazer. Por quê? Porque a igreja escolheu homens que o Senhor não chamou, porque usou critérios não ordenados pela palavra de Deus. Uma das maiores desgraças do Antigo Testamento que aconteceu no povo do Senhor foi a quantidade de vezes que o Senhor foi rejeitado, porque o povo rejeitou o governo de Deus. Estava comentando aqui com o Pablo, falando do profeta Jeremias. O cara chegou a dizer: era melhor que eu tivesse morrido, porque eu falo e o povo não me escuta, porque o povo escuta os falsos profetas. Era melhor que não existisse, porque eu estou falando, o povo não se arrepende, o povo não considera, porque o povo estava se submetendo aos líderes que eles queriam, pelos critérios deles, e não pela vontade de Deus. A conta chega. A conta chega. Conheço, irmãos, eu conheço uma igreja, eu conheço, que acabou por causa de líderes não chamados pelo Senhor. Acabada a igreja. Irmãos, a situação era tão triste que até as janelas tinham buracos de pedradas, furos. Alguém jogou uma pedra e furou. E não era em uma só janela não, eram em várias. O templo descascado, os bancos pareciam uma igreja abandonada. E ela tinha um presbítero, 2 presbíteros, 3 presbíteros e um pastor. E aí, eu conversando com o reverendo Paulo, que conhece a igreja, eu disse: pastor, que situação daquela igreja? E o pastor disse: eu conversei com a igreja e disse: a culpa é de vocês. Vocês não obedeceram a Deus, escolheram líderes que não amam a Deus. Deu nisso. A conta chega. Nós não temos outro caminho. Não estabeleçam critérios que Deus não ordenou. Pois se assim vocês não fizerem, vocês não estão procurando o governo de Deus. Volto a dizer, por que eu escolhi Timóteo para pregar? Porque nós estamos num processo de eleição pastoral. Vocês devem usar os critérios bíblicos para avaliar se eu sou um pastor.
não é se vocês gostam de mim, não é se vocês já se acostumaram comigo, é se eu sou pastor de fato e apresento as características que aqui estão. Julguem a partir das Escrituras. Contudo, irmãos, para finalizar diante do exposto, qual homem aqui está qualificado para perfeitamente atender esses requisitos? Quem aqui abraça perfeitamente todas essas virtudes? Ninguém. Porque elas refletem a virtude do próprio Cristo, em sua perfeição. Ninguém. Ninguém. E sabe quando atenderemos todos os itens que estão aqui? Nunca. Só na eternidade. Porque todos nós tropeçamos em um ou no outro. Portanto, nesse domingo em que eu estou me despedindo da igreja, eu digo aos presbíteros, e àqueles que almejam o presbiterato, minhas palavras aqui são de estímulo. O padrão, de fato, eu não tenho dúvidas, é altíssimo. E cada vez que eu me deparo com o texto de Timóteo, do capítulo 3, eu passo a investigar o meu coração e a observar em qual ou em quais das áreas eu tenho falhado. E com a profundeza do assunto e a santidade das virtudes, eu considero que estou a quilômetros de ser um homem perfeito. Porque muitas vezes nós agimos pelo impulso, às vezes nós somos dominados pela ira, pelos nossos sentimentos, a preguiça nos ataca, e é interessante que isso é comum de todo ministro, todo líder da igreja. Eu conversando com o Emílio Garófalo, eu nem estava tocando no assunto, e às vezes eu me sentia até não crente, porque batia uma preguiça, não tinha vontade de fazer sermão, dava vontade só de ficar deitado. E aí, no assunto, conversando, ele disse, não, rapaz, tem dia que é difícil, tem dia que eu não tenho nem coragem, é uma preguiça danada, nem fazer sermão eu faço, porque é uma preguiça, eu não consigo. E eu dentro de mim, eu disse, sou crente, ainda bem. Ainda bem. Porque de fato nós somos acometidos de fraquezas. Então nós podemos nos encontrar muitas vezes tropeçando em um item, em outro. Mas aí, onde entra a graça? A graça é justamente isso, porque Cristo prometeu governar a igreja por meio não de homens perfeitos, mas de homens imperfeitos. Ele prometeu chamar pecadores como Pedro, que negou, por exemplo, mas Pedro foi um dos grandes líderes da igreja. Então nossas imperfeições devem ser lançadas sobre ele, que carrega amorosamente o nosso fardo. Se não for a graça dele, irmãos, estamos perdidos. Por isso, nós precisamos perguntar, o que eu preciso melhorar? O que nós precisamos melhorar? Então, volto a dizer o que disse pela manhã, não adiantará de nada sairmos daqui fazendo chacota com a dureza do sermão, dizendo o pastor pegou os homens, os presbíteros domingo e amanhã e domingo que vem são os diáconos. Preparem-se. Se eu sobreviver hoje, aí domingo que vem não tem para ir não. Porque... E aí a gente faz chacota com o sermão. A grande questão é o que Deus está exigindo através de sua palavra de mim e de você, homem. O que Deus tem exigido? O que Deus está dizendo é que se você está com problema com imoralidade, seja santo. Se você é uma pessoa irada, que se ira com facilidade, controle-se, tenha domínio. Se você vive a beber, o Senhor está dizendo, pare, largue a bebida, porque você não está tendo domínio sobre si. Se você é alguém que está agindo pelos impulsos, não reflete, Paulo está dizendo, arrependa-se, volte-se, trate o seu coração. Se você é líder da igreja ou almeja a liderança da igreja e é uma pessoa negligente com a leitura, com o conhecimento da verdade, Paulo está dizendo, vá a partir de hoje estudar
conhecer, lutar, para amar a palavra de Deus, para ser alguém capaz de destruir o meu povo. É isso que Paulo está dizendo. Não adianta de nada sairmos daqui hoje sem fazermos uma autoavaliação, porque isso pode ser um sinal de reprovação do Senhor. E aí eu volto a perguntar com sinceridade. Essas perguntas eu farei constantemente até o dia da eleição. Tenho sido pastor da Igreja de Cristo. Minha vida e meu lar testemunham sobre isso. Minha dedicação teológica tem provado que eu sou apto para o ensino. Porque se alguma dessas áreas eu tenho negligenciado, eu preciso revitalizar, preciso melhorar, e todos aqueles que governam também precisam crescer espiritualmente, mas quando estiver muito pesado, Cristo vai carregar conosco e nos dar o fardo dele. Sei que é muito trabalho, mas maior labor ele fez, ele morreu por nós. Por isso você deve, com todas as suas imperfeições, presbíteros e aqueles que desejam lutar para representar o dono da igreja. Mas encerro dizendo a mesma coisa para os homens. Isso deve levar todos os homens à reflexão. Pois você também deve ser exemplo em tudo o que acabamos de ouvir. Vocês devem também avaliar e meditar se aqui alguns dos pecados de vocês não foram denunciados. Vocês devem refletir sobre isso. Então, antes do juízo condenatório, medite sobre si mesmo. Se você é um homem que vive diante de Deus, amando o Senhor, e que tem apresentado características verdadeiras de um cristão, de um homem espiritual. Semana que vem, nós seguimos para a diaconia com a graça de Deus. Ó Senhor, nós te bendizemos e louvamos o teu nome. Ajuda-nos, Senhor, com tuas palavras santas, para que elas possam nos conduzir para, ó Deus, andarmos os seus caminhos. Livra-nos, Senhor, de estabelecermos regras, conceitos que não estão estabelecidos na tua palavra. E obrigado, Senhor, pela tua voz que nos orienta mais uma vez, quando muitas vezes esquecemos de verdades tão profundas. Em nome de Cristo. Amém.